De assunto e não menos importante, Andresa, a gente vai falar sobre a questão dos roubos de celulares. Lembrando que alguns estados já têm alguns planos estratégicos para evitar ou para reduzir a questão dos roubos de celulares. E a Anatel também já tem alguns dispositivos para que esses celulares que forem roubados sejam apreendidos de forma mais fácil ou para dificultar mesmo a vida desses bandidos, digamos assim. Mas vamos falar com quem entende do assunto. Quem está conosco hoje é Nilo Pasquale, que é superintendente de Planejamento e Regulamentação da Anatel. Nilo, muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Neila. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todos os que nos assistem. Vamos lá, hoje a gente teve um aumento do roubo de celulares, já vou olhar esses números aqui, mas eu queria entender qual é o papel da Anatel hoje, o que a Anatel vem fazendo para, se esse celular for roubado, qual é o papel da Anatel para evitar que esse celular continue sendo usado, vendido, enfim, passado para frente? Neila, a gente tem uma preocupação com roubo, furto de celular, até extravio, né? Já de muito tempo. Então, a gente tem medidas na regulamentação da agência já estabelecidas desde 2002. Então, existe um cadastro nacional de bloqueio de terminal roubado, furtado e extraviado desde essa época. O que a gente fez ao longo das últimas décadas foi sempre melhoria nesse processo e junto, né, sempre em parceria com as prestadoras. Então, a Anatel não gere bases de dados, a Anatel não faz nenhum tipo de operação diretamente. A gente dá todas as diretrizes e garante que as empresas estejam cumprindo como que esse processo tem que funcionar. Como você procederia? Se você tem seu celular roubado, furtado, ou simplesmente perdeu e não sabe, não consegue encontrar, e quer evitar que se alguém encontrar ele volte a funcionar, você pode solicitar o bloqueio desse terminal. A primeira diretriz que a Anatel dá nessas situações é, obviamente, registrar um boletim de ocorrência sobre o que aconteceu, no caso de um roubo, no caso de um furto, e a grande maioria dos estados brasileiros tem integrado no nosso sistema, então eles podem fazer o bloqueio direto pelo próprio órgão de segurança pública, ele não precisaria entrar em contato com a prestadora para isso acontecer. É claro que se ele quiser, ele pode fazer diretamente com a prestadora dele, também é uma segunda opção de como fazer isso. A ideia, desde o início, sempre foi tentar evitar que esse celular continue funcionando, né? Era uma tentativa de, mitigar um pouco esse efeito do roubo e do furto. Isso é um problema para o Brasil, isso acontece bastante, não é só do Brasil, que é importante também ter isso em mente, né? Isso acontece essencialmente em todos os países do mundo. Não são todos que têm mecanismos de bloqueio ou, né, sistemas para tentar agir nesse sentido, mas o Brasil é um dos que tem mais procedimentos estabelecidos e mais mecanismos. Nilo, E mais recentemente, claro, pode concluir. fica à vontade. Não, eu queria pegar um ponto que você colocou do bloqueio, né? Você colocou da questão do bloqueio do famoso e-mail, que é um CPF, digamos assim, né, de todo celular. A gente não está enxugando gelo, uma vez que a gente vê até curso na internet hoje para você desbloquear esse e-mail para que os aparelhos continuem funcionando. O bloqueio do e-mail não é uma medida ultrapassada para tentar se impedir que esses aparelhos sejam reutilizados minutos depois de roubados? Essa é uma ótima pergunta, André. Obrigada. Isso tem mudado ao longo do tempo. O e-mail ele é como se fosse o chassi, né, o CPF, ele que identifica um terminal, celular ou qualquer dispositivo que use um SIM card, né, que use aquele chipzinho para poder conectar com rede de celular. No passado, era muito fácil essa adulteração de e-mail. Tá? Tinha celular que antigamente você alterava ele diretamente nele, né? Você entrava nas configurações, você conseguia mudar o número diretamente nele. Ao longo do tempo, isso foi sendo alterado, então os fabricantes de celular começaram a robustecer esse processo. Então, não é mais simples. A modificação de e-mail ela já é bem mais sofisticada hoje em dia, então não é qualquer furto, né, ou qualquer roubo, qualquer agente que consegue fazer isso. É bem mais especializado agora para isso acontecer. Então, quando você pergunta assim, não seria enxugar gelo, né, já que
dá para trocar, esse tipo de coisa, ele não é enxugar gelo, ele coíbe boa parte do processo. Como a gente está falando de criminalidade, sempre se acha um caminho, né, para bypassar os mecanismos que a gente tenta evitar que aconteça. A criminalidade está sempre se alterando, né, e sempre se modernizando. O que a gente percebeu em várias situações nesse processo de bloqueio, terminais que não conseguem, né, você adulterá-lo para poder voltar a funcionar, o que acontece muito é ele ser desmontado. E aí vender as peças. Então você acha muito venda de peça de celular pela internet. E aí é um problema mais complexo porque, né, aí agora a coisa já está pulverizada, né, não tem como identificar de forma remota, né, que as peças dos celulares estão sendo vendidas. Mas a gente tem outros mecanismos que tentam capturar se o celular foi adulterado. Tá? Isso é um processo já mais recente, tem 3, 4 anos, que a gente consegue identificar uma adulteração desse código de e-mail e proceder a bloqueio. Então, já pensando nesse mecanismo, né, de possível alteração. Ele não é 100% funcional, é óbvio, né? Sempre tem um jeito de coisa, é muito mais difícil hoje em dia, mas ainda é possível. O destino desses celulares, é claro, essa não é a parte da Anatel, né? A Anatel é uma agência reguladora que regulamenta, né, as telecomunicações aí no Brasil, o setor de radiodifusão, e que faz a parte aí do bloqueio, né, dos dados. E eu insisto, por mais que tenha se dificultado, o que a gente vê no número crescente de roubos de celulares no Brasil é que está se conseguindo desfazer esses bloqueios, porque não é possível que continuem roubando tanto celular no país se eles ficassem inutilizados, né, após o bloqueio do e-mail. Pode. Temos números aqui. Até essa quinta-feira foram emitidos 29.213 alertas por roubo, 20.576 por furto e 12.980 por perda em 2025. Em junho deste ano, 339.703 celulares roubados, furtados, foram bloqueados. Esse último dado é da Anatel, o primeiro dado, se eu não me engano, do Ministério da Justiça. Esse número tem aumentado, né, Andresa? Eu queria, inclusive, que eu ia fazer a pergunta, né? Acho que é importante a gente trazer esses dados, porque ela corrobora com o que eu estou dizendo. A maior parte dos celulares que é roubado hoje no Brasil, ele vai ser desmontado para se vender peças, ou a maior parte consegue voltar a funcionar e vocês aí da Anatel conseguem perceber isso, que estão de alguma forma ou de outra tentando ressuscitar esses celulares que foram bloqueados, tiveram seus e-mails bloqueados? E tem vários cenários. Vamos lá, a gente tem um cenário do celular que consegue se adulterar o e-mail e ele retornar. Esse é o maior cenário, doutor? Não, a gente não tem uma noção muito clara de quanto que é em cada um desses cenários. Mas precisa entenderem, porque a gente tem um cenário de exportação, né? Muito celular do Brasil vai para outros países. A gente tem uma rota, né, muito, muito clara indo, por exemplo, para o Paraguai. A gente vê muito celular indo para países africanos. Nosso sistema de bloqueio ele é integrado mundialmente. Existe uma base mundial para bloqueio exatamente com essa finalidade, gerenciada por uma associação internacional de prestadoras, inclusive. Nós somos integrados a isso, então tudo que a gente bloqueia aqui no Brasil, ele é bloqueado nesses outros países que fazem parte dessa iniciativa, são em torno de 56 países, se eu não me engano, mas, por óbvio, os países africanos não estão integrados a essa base, então acabou virando um local propício, né, para receptação dos celulares que são roubados aqui. Fora alguns países aqui em torno do Cone Sul também, mas a gente viu nos últimos anos um movimento muito mais indo para a África nesse sentido. Celulares desmontados, a gente tem notícias disso. Difícil ter uma estatística, né, de quanto vira desmontado, quanto vira indo para outros países e quanto de fato são adulterados. Então, o que a gente tem que fazer é tentar agir e coibir em todas essas frentes no fim das contas, né? A gente tem atividade internacional da Anatel para tentar convencer, né, países, principalmente os africanos, de também integrar as bases e tentar, né,
evitar que isso aconteça no país deles também. No fim das contas, é um prejuízo para todo mundo, para as populações, não só do Brasil, mas deles também. O que o senhor está colocando com relação a não ter essa integração com os países africanos, se você tem um celular roubado no Brasil, você bloqueia o e-mail, mas se for para lá, o celular pode voltar a funcionar normalmente, é isso? Vai funcionar normalmente, se não tiver nenhum tipo de bloqueio lá. Em países que estão integrados, um celular roubado aqui, ele é bloqueado nesses outros países também, então não adianta levar ele para lá. E quais são os movimentos do governo brasileiro, né, ou da própria Anatel, de tentar fazer com que haja um acordo, né, com os países africanos, principalmente, que o senhor disse que são os que mais estão recebendo esses celulares roubados do Brasil, para que se estenda esse bloqueio, por mais que eu vou insistir, acredito que esse bloqueio não resolve muita coisa, viu, doutor? Porque o que tem celular roubado todo dia... A gente tem muitos fóruns internacionais de debate, né, com todos os países, não é exclusivo dos países africanos. Esse debate de sistemas de bloqueio e tentar evitar, né, a reintegração de terminais que não deveriam estar funcionando nas redes, isso acontece essa discussão em todos os países. E é nesses ambientes que a gente tenta convencer, né, os demais a adentrar esse processo mais internacionalizado, essas bases internacionais. O que tem acontecido mais recentemente, e aí eu vou puxar do celular seguro, que é o projeto do Ministério da Justiça, começou em torno de 2 anos, a gente tem sido parceiro do Ministério desde o início, né, usando exatamente essa infraestrutura tecnológica que já existia. Então, pôde-se trazê-lo de forma mais ágil, exatamente porque a gente já tinha toda uma integração entre as prestadoras para isso acontecer. E a estratégia naquele projeto, que é bastante interessante, veio de um caso pioneiro do estado do Piauí no ano passado, é recuperar e devolver. Eu acho que vocês devem ter ouvido essa notícia no ano passado, em que a Polícia Civil do Estado conseguiu recuperar uma série de celulares e os devolveu. Para isso acontecer, não pode haver o bloqueio do celular, né? Porque o objetivo é exatamente saber quem é o receptador, então ele não pode, para poder mandar mensagem para ele e avisá-lo que ele está com o celular irregular. Então, é o efeito apenas de recuperação, né? Para o pessoal que já instalou o aplicativo do celular seguro, e eu recomendo que todos o façam, inclusive, se cadastrem e já deixem tudo certinho. Se você programa o módulo, ele vai ter exatamente esse efeito. Ao invés de você bloquear o terminal, ele vai ser monitorado. Adulterar o e-mail não vai fazer diferença, ele continua funcionando, mas ele vai passar para monitorado para assim que ele aparecer de novo, ser ligado novamente, né, alguém colocar um chip novo dentro dele, a gente vai saber, eu estou dizendo o sistema, a Anatel não praticamente de nenhum caso em específico, mas o sistema reconhece isso e consegue avisar o Ministério da Justiça, esse celular voltou e está no número de celular tal. Então, pelo menos a expectativa é que isso seja talvez um processo até mais efetivo do que apenas o bloqueio, como você tem mencionado. O senhor colocou que não se tem dados, né, se esse celular ele é repassado, esse desbloqueio e-mail para ser utilizado, ou se ele é desmontado, né? Não se tem, o que se faz mais com esses celulares roubados? A gente não tem essa informação. O celular, ele é difícil de desmontar, né? Não é uma peça fácil que você desmonta. Tanto é que quando a gente tem um problema no celular, a gente acaba tendo que comprar outro, porque você acaba... não é fácil, né, desmontar um celular, as peças são coladas, grudadas. Nesse sentido, o senhor acredita que tenha uma grande parte, o senhor já disse que não tem os dados, mas o objetivo final não é tanto vender as peças, né, como se pensa. Porque não é fácil tirar as peças, né? Acho que eu me embananei na pergunta, mas o senhor entendeu. Depende da perícia de quem faz, vamos dizer assim, né? E você conserta celular, você leva ele para, desde lojas especializadas, lojas não bem institucionalizadas, por assim dizer. E o pessoal sabe fazer esse desmonte. Não, então, para quem entende desse tipo de equipamento, não é tão complexo assim desmontá-lo, não. Tá? Uhum. O senhor já teve um celular roubado? Eu diria que é uma parcela relevante. Não, eu nunca tive um celular roubado.
E para fazer o senhor colocou essa questão do programa, né? Do celular seguro, esse que é o nome, né? Que depois eu queria até que o senhor explicasse aqui para a nossa audiência. Eu fico pensando o seguinte, o Estado brasileiro, ele não está dizendo o seguinte, olha, eu falhei, você vai ter o seu celular roubado, então eu vou te dizer, vou te preparar para você estar preparado para ter o celular roubado. Então, olha, já se cadastra aqui, porque não existe um sistema de segurança, é claro, aí não é a área do senhor, eu só estou aqui levantando uma questão para se evitar o roubo de celular. Né? O que o país tem feito nos últimos tempos é preparar para quem vai ser roubado, não perder os seus dados. E aí, no sentido de perda de dados, quando vocês bloqueiam um e-mail, que tipo de acesso se perde ali no celular? Todo o acesso, ou se eu tiver o aplicativo do banco ali, a pessoa ainda pode ter algum acesso à minha conta bancária? Esse é um ótimo ponto. Quando a gente está falando de bloqueio de celular pelo sistema mais tradicional, ou seja, indo na delegacia ou algo nesse sentido, o que se está bloqueando é a capacidade do celular de entrar na rede. Então, o Wi-Fi dele continua funcionando, os aplicativos lá dentro continuam funcionando. Uma recomendação faz desde sempre, se você não tem perspectiva de recuperá-lo, ou algo nesse sentido, ou você simplesmente quer bloqueá-lo integralmente, usar os mecanismos dos próprios fabricantes. Tanto os celulares Apple, né, quanto os celulares baseados em Android, eles têm uma aplicação remota que você bloquear o terminal por inteiro. E aí é um bloqueio completo de todas as funcionalidades dele, inclusive você tem uma possibilidade de apagar tudo que está dentro dele. Então, se você tem coisas muito caras para você lá dentro, você quer garantir que nada vai acontecer, você pode, inclusive, usar esse mecanismo. No site da Anatel, a gente tem uma série de explicações de como que é possível fazer, mas esse é o método mais, vamos dizer assim, drástico. Você inviabiliza completamente o uso do celular. Aí, uma vez isso feito, a única alternativa para o criminoso aí é o desmonte. Porque não tem mais o que fazer com o celular quando ele entra nesse estado. Uhum. Esse estado que o senhor diz de bloqueio total. De bloqueio total por meio do meu aparelho, da empresa do meu aparelho, é isso? Isso, por meio do sistema Android ou do sistema Apple. Né, você entraria em algum computador ou outro celular de alguém para fazer, né, você logaria pelo seu login de Android, pelo Gmail ou pelo do iPhone, e aí você daria o comando para aquele celular. O senhor teria dados comparativos? O senhor disse que no Brasil, né, há muitos roubos de celulares, mas que isso não ocorre só no Brasil. O senhor falou ali no comecinho da nossa conversa. O senhor tem dados comparativos? A gente está entre os países com o maior número de roubos de celular? Não tenho as últimas estatísticas. Eu tenho, por exemplo, uma informação, o Brasil, a gente tem essa base de bloqueios acontecendo desde 2002, então a gente tem uma base de em torno de 16 milhões, pouco mais, né, de 16 milhões de terminais bloqueados nesse modelo. Essa base mundial que eu mencionei, aí são alguns países só que adentraram essa base, ali é uma base de mais de 60 milhões de terminais bloqueados. Mas o Brasil é um dos mais, digamos assim, efetivos no processo de ter um sistema desses já há muito tempo. Né? Então, fomos um dos primeiros, inclusive mundialmente, de ter um sistema de bloqueio, uma base de bloqueio, uma preocupação com isso, já desde a década de 2000. Né? Certo. O senhor pode, então, falar um pouquinho para a nossa audiência como é que funciona, então, você se preparar para ser roubado, porque é isso que a gente está vivendo, né? Como é que a gente se prepara para ser roubado e doer menos? O roubo, o furto, bom, é uma questão de crime, é uma questão de segurança pública, né? A Anatel está tentando ajudar com que o setor consiga, com um mecanismo tecnológico, tentar disponibilizar ferramentas, mas de fato é uma questão de segurança pública muito mais ampla, né? Que o país tem que tentar enxergar nisso. O celular seguro, a gente apoiou ele desde o início porque ele incrementa exatamente esse tipo de ação mais tecnológica. Então, como é que ele funciona? Ele é um aplicativo. Então, antes de ser roubado, né, você tem que fazer esse procedimento ainda de posse do seu celular. Você instala o aplicativo do celular seguro no seu celular.
Você faz um cadastro nele e você cadastra, inclusive, pessoas de confiança, porque, obviamente, quando o celular for roubado, você não vai ter mais ele para poder fazer qualquer tipo de ação, né? Você precisa que alguém faça por você. Ou, pelo menos, você vai ter que logar em algum outro tipo de dispositivo para poder fazer a ação. E o que é possível fazer nele? Uma vez que você tiver feito todo esse processo, você vai dizer, digamos que você foi roubado. Você vai entrar nele por algum outro meio e pedir para ele ser bloqueado completamente. E o bloqueado completamente no celular seguro não envolve apenas o setor de telecomunicações. Ali tem uma grande parceria com o setor financeiro. Então, seus bancos vão receber uma notificação de que o seu celular foi roubado. A ideia por trás disso, por óbvio, é evitar que os aplicativos do banco sendo usados naquele celular sejam acionados. Se o banco sabe que aquele celular está com uma notificação de roubo, ele não vai deixar nada acontecer dentro daquele celular, por exemplo. E você tem o mecanismo de recuperação, são 2 estados, né? Você escolhe isso quando você faz o cadastro. Você diz, se acontecer, eu vou fazer um bloqueio generalizado. Não quero saber dessa de tentar recuperar, vai bloquear mesmo. Ok, é uma escolha do dono do celular. Ou ele não. Se tem uma possibilidade de recuperar o celular, eu vou deixar ele nesse modo. Então, quando eu fizer a notificação de roubo ou furto, o celular vai entrar em modo de procura, digamos assim. Então, assim que ele aparecer de novo numa rede de telecomunicações, as prestadoras vão alertar o Ministério da Justiça. Esse celular voltou às redes no número X. Tá no estado XYZ, né? Não está em São Paulo, está no Rio, está em Minas, no DF, está em algum lugar com esse número aqui. Exatamente para a polícia agir em cima desse ponto. Então, por isso que nos parece muito interessante essa grande melhoria do processo de celular seguro, traz isso que é algo que a Anatel não pode fazer sozinha, né? A gente está no mundo mais tecnológico de prover as ferramentas, a gente precisa que os órgãos de segurança atuem de fato e nos parece, pelo menos nesse momento, que é o que eles estão tentando fazer de fato. Para acessar o celular seguro, o sistema aí do celular seguro é no site da Anatel. Celular seguro, não, você pode baixar na loja de aplicativo o aplicativo celular seguro do Ministério da Justiça. Tá? O site da Anatel tem informações sobre isso também, mas você pode baixar direto antes de ser roubado. Nilo, eu queria colocar um outro ponto contigo que me ocorreu aqui durante a nossa conversa. Eu recebo durante o dia, esses dias eu contei, tinham 65 ligações no meu celular de pessoas querendo me vender, ou era um golpe, ou era alguma coisa. Ninguém queria falar comigo, na verdade. Eram 65 ligações de fraudes, enfim, eu acho que certamente não sou só eu, todo mundo deve estar enfrentando isso. A Anatel também atua nesses casos, ela faz esse bloqueio dessas ligações que enlouquecem a gente, inoportunas. Eu estou tentando achar a palavra aqui, não tô conseguindo, mas de que forma que a Anatel também pode atuar para evitar que a gente seja bombardeado por telefonemas e ligações o dia todo de e-commerce ou fraudes mesmo, né? A Anatel tem atuado nisso já há um bom tempo, com as ligações indesejadas, é assim como a gente era essa palavra. Esse tipo de esse tipo que eu chamo de enlouquecedoras, ligação, né? Porque eu já não atendo nem telefone mais, viu, Nilo, assim, porque... Sim, tem situações que é enlouquecedor mesmo, como você bem falou, né? De fato. Esse é um processo, já tem em torno de, acho que 2 anos, não é a minha área que cuida disso especificamente, então eu consigo falar mais ou menos pouco sobre isso, mas é importante todos saberem ações com relação ao telemarketing abusivo, né, que é exatamente essa insistência, né, de ligação, já há em torno de 2, 3 anos, já foram coibidos, pelas últimas estatísticas que eu me recordo, mais de 1 bilhão de ligações desse tipo nos últimos 2 anos. Então, você vê que, mesmo coibindo esse tanto, ainda acontece bastante. Foi implantada uma série de obrigações para as prestadoras, para elas identificarem quem são os telemarqueteiros indesejáveis, né, esses que são muito abusivos. Foi colocada uma série de critérios para bloquear esse tipo de aqueles que passam do limite para serem bloqueados. Isso é um processo que está acontecendo ao longo do tempo, então não é imediato. E a gente está implementando um outro mecanismo,
que é o mecanismo de autenticação de chamada. Né? Vocês devem ter percebido nisso, às vezes você recebe ligação, o número é o seu número que você está recebendo. Uhum. Que parece muito doido, né? Como se você estivesse ligando para você mesmo. Exato. Isso é possível por algumas vulnerabilidades que existem na rede e está tentando ser corrigido agora, que é o spoofing, é um termo meio técnico, mas a ideia é ele maqueia quem é o número de quem está te ligando de fato. Então pode aparecer virtualmente qualquer coisa, né? Pode aparecer o seu próprio número, pode aparecer um número que é de um banco, aí você tende a reconhecer como sendo o número do seu banco e tende a atender. Eu recebo algumas da Nigéria. E aí tem números que vêm de outros lugares. Isso é exatamente o spoofing. Isso é um problema que tem acontecido e é um problema do mundo, não é só do Brasil, porque é uma característica técnica que existe nas redes. E a gente está implementando o sistema já há 1 ano para tentar trazer a autenticação de chamada, que é o quê? Evitar que haja essa troca efetivamente. Quando você receber uma ligação, o número que estiver ali efetivamente é o número que está te ligando. Aí cabe a sua escolha se você vai atender ou não, mas que pelo menos, né, você tenha uma certa certeza de que aquele é o número mesmo. Ô, Nilo, tô achando melhor voltar para o telefone fixo, que a gente recebia algumas ligações indesejadas, mas não era... Você falou que é 1 bilhão o número de ligações indesejadas que foram bloqueadas? Já foram bloqueadas, do total que a gente já trafegou. Metade disso foi para mim. Não sei, mas foi para muita gente, com certeza. É bom ter uma noção de tamanho, né? O Brasil tem mais de 200 milhões de celulares, né? Então, imagina, se todo mundo receber 2, 3 ligações indesejadas por dia, já passou de 1 bilhão por dia. Chega fácil é nesse muita número. Coisa, né? Sim. Nilo, obrigado pela tua participação aqui. Eu estou encerrando, nem perguntei para a Neila se ela ainda tem outras dúvidas. Volte sempre, porque pelo visto, né, a gente... Sempre teremos assunto. Esse assunto aí, infelizmente, ainda vai render muito, porque como você colocou, né, a bandidagem está sempre na frente, né, dos homens de bem, vamos dizer assim. Então, hoje o que temos, né, é nos conformarmos que se acontecer alguma coisa, a possibilidade do seu celular voltar a funcionar sem que você, mesmo estando bloqueado, é muito grande, né? Bom, foi um prazer enorme, com certeza estamos sempre à disposição. Sempre que formos convidados, estaremos aqui. Obrigada, Nilo. Tchau, tchau. Um abraço.